E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos começar um assunto novo. Vamos falar aí de ecologia, um assunto tão moderno, um assunto tão atual, um assunto que está literalmente na moda. Estão prontos? Então vamos lá. O termo ecologia, ele surgiu a partir dos pensamentos do biólogo Ernst Haeckel, a partir do ano de 1866. Haeckel, ele começou a pensar como é que o homem e o meio ambiente eles interagiam. Então ele acabou criando um termo chamado ecologia, ou estudo da casa. Que casa seria essa que Haeckel está falando? Exatamente, a sua casa, a minha casa, a nossa casa, o planeta Terra. Essa casa em que nós vivemos, querendo ou não, na visão de Haeckel, ela acaba interagindo com os indivíduos que moram nela. Então, ecologia é o estudo de todas as interações entre os seres vivos e o ambiente em que ele mora. E aí nós vamos falar um pouquinho dessas interações e como essas interações são importantes para a humanidade atualmente. Haeckel, ele acabou criando um conjunto de níveis onde ele tentou classificar os indivíduos e ele tentou colocar esses indivíduos num pensamento de organização. Ou seja, essa organização ela vem desde o átomo até a biosfera, o planeta como um todo. Nós não vamos falar da visão atômica até a visão tecidual, porque isso acaba sendo um assunto de próximas aulas. Nós vamos falar da organização mínima para que a gente veja todos os indivíduos dentro de um ecossistema. Então nós teremos população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vamos falar um pouquinho de população. O que seria população? A partir do momento que eu tenho indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local, ao mesmo tempo geológico, eu classifico esses indivíduos como população biológica. Entenda, observe a foto. Se eu tenho aí, no caso, vários flamingos dentro do mesmo território, um lago, vivendo no mesmo tempo geológico, eu posso classificá-los como uma população A de flamingos. Outro grupo de flamingos em outro local, ele vai ser classificado como uma população B, ou seja, as populações vão seguir algumas regras, como local onde ela vive e tempo que eu as observo. Quando eu passo a observar essas populações agrupadas, como se for uma biocinese, e elas se associando com outros indivíduos, eu passo a ter aí uma comunidade, ou uma comunidade biota, uma biocinese. O que é o termo comunidade? A partir do momento que eu observo várias populações no mesmo espaço, no mesmo tempo geológico, eu acabo observando aí uma comunidade, uma biocinese, um conjunto de indivíduos que moram juntos, mesmo que não sejam da mesma espécie. Então você observa na foto um lago, nesse lago eu tenho girafas, eu tenho zebras, eu tenho outros animais que estão repartidos naquele local ao mesmo tempo geológico e em grupos, ou seja, eu tenho várias populações formando uma comunidade. Então eu posso classificar essa comunidade como uma característica biótica, ou seja, um conjunto de seres vivos que moram em um determinado local. Mas esses indivíduos eles precisam de uma interação com o meio. Não é esse o termo ecologia? Então, a partir do momento que eu tenho uma relação de uma biocinese viva com um fator não vivo, que é o meio ambiente, eu acabo criando aí um ecossistema. Ou seja, uma associação comunidade, características não vivas, forma-se esse ecossistema. E o que é interessante é que essas características não vivas, abióticas, elas mudam dependendo de um conjunto de características como altitude, latitude, longitude, ou seja, eu posso, dentro de variações, existir vários ecossistemas. Veja um exemplo, na aquariofilia, ou seja, na prática, a criação de peixes
num retângulozinho de vidro, eu posso, dentro daquele aquário, criar vários ecossistemas. Mas, Ítalo, como? Se aquele aquário nada mais é do que uma peça de vidro com água. É verdade. Só que essa água tem fatores abióticos que mudam, como pH, dureza da água, salinidade, luminosidade, temperatura, e dependendo da forma que eu vou variar aquele local, eu posso imitar ecossistemas de rios amazônicos que tem um pH mais ácido, mar, ou seja, eu mudo características físicas e eu mudo o meu ecossistema. Então, esses fatores abióticos não vivos, eles podem até mesmo ser divididos em dois grandes grupos: fatores físicos e fatores químicos. Quem seriam aí os fatores físicos? Radiação solar, temperatura, luz, umidade, ventos, tudo isso altera um ecossistema. Se eu sou um animal que eu não gosto de radiação solar, eu não vou escolher morar no deserto. Aquele ecossistema não é bom para mim. Se eu gosto de um local mais sombreado, eu vou procurar uma floresta pluvial tropical, por exemplo. Se eu já sou um animal que eu não gosto de umidade, eu já vou fugir dessa floresta tropical e vou procurar uma caatinga, um cerrado. Ou seja, pequenas mudanças de um parâmetro são capazes de modificar o ecossistema. Eu também tenho aí fatores químicos, como água e nutrientes que aquele meio me fornece. Ora, se uma planta também escolhe seu ecossistema, aquela planta ela vive num local e eu gosto do fruto daquela planta, então aquele ecossistema é o perfeito para mim. Houve uma mudança climática, não chove o tanto que aquela planta gosta, não nasce mais aquela planta no local. O que é que eu tenho que fazer se aquela for a única fonte alimentar? Eu vou procurar um outro ecossistema que acabe me fornecendo os nutrientes que eu preciso. Então, mudança de fatores abióticos mudam os ecossistemas. Por isso, os organismos desses ecossistemas, a biocinese, ela pode variar. E eu também posso classificar essa biocinese. Eu posso classificar essa biocinese como indivíduos autotrófos, aqueles que fabricam seu próprio alimento, e indivíduos heterótrofos, aqueles que não fabricam seu próprio alimento. Qual a importância disso? É saber qual papel cada um vai fazer no ecossistema. Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco de cadeia alimentar, de fluxo de energia no ecossistema e qual o nicho ecológico, o papel que esse indivíduo faz naquele ecossistema. E isso também ajuda ao indivíduo escolher se aquele ecossistema é ou não favorável a ele. A partir do momento que eu junto vários ecossistemas, eu formo a biosfera. No nosso caso, a nossa biosfera é o planeta Terra. Eu posso até pensar que eu tenho vários e vários tipos de ecossistema, mas eu poderia, grossamente, dividir o planeta Terra em 3 grandes ecossistemas. O epinociclo, que é o ecossistema terrestre. Dentro do epinociclo nós temos vários ecossistemas como as florestas pluviais, o cerrado, a caatinga. Eu tenho os talassociclos, que é um ambiente marinho, e mesmo dentro do talassociclo eu tenho variações como as zonas afóticas e as zonas fóticas dentro desse ambiente. E eu também tenho os liminociclos, que são os ambientes de água doce. Como esses indivíduos eles estão dentro do ambiente, o que eles estão fazendo dentro do ambiente tem grande importância para o equilíbrio dos ecossistemas. Os ecossistemas, mesmo tendo características não vivas, eles necessitam das características vivas para manter o seu equilíbrio. É uma simbiose natural. Então eu tenho dentro desses ecossistemas o que nós chamamos de cadeia alimentar, ou seja, um fluxo alimentar para poder manter esse sistema. Lembra quando você era pequeno que basicamente resumiu toda a sua vida naquele velho princípio que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos? Isso nada mais é do que o ciclo da vida, e esse ciclo da vida necessita da cadeia alimentar. Tudo bem, não é tão simplório assim, mas eles precisam dessa característica. Vamos pegar aí um exemplo.
Eu posso classificar a cadeia alimentar como a sequência de indivíduos que se alimentam um dos outros para se manter vivos. Basicamente é isso. Cada indivíduo tem que se alimentar do outro. E eu posso dividir esses indivíduos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são os produtores, e eles sempre estarão na base da cadeia alimentar. Os produtores são compostos por indivíduos autotrófos, aqueles que fabricam seu próprio alimento, e os indivíduos autotrófos vão se dividir nos quimiosintetizantes, aqueles que fabricam a sua energia a partir de um produto químico, e os fotossintetizantes, que são a grande maioria, que são aqueles que utilizam uma radiação física, abiótica, para transformar numa substância química e convertê-la em energia própria para poder se manter vivo. Então, basicamente, tudo começa com os autotrófos. E quem é dependente dos autotrófos? Todo o restante da cadeia. Os principais são os heterotrófos. Quem são os heterotrófos? São aqueles que não fabricam o seu próprio alimento. Se eu sou um indivíduo heterotrófo herbívoro, ou seja, como um autotrófo, como um produtor, eu posso ser dividido como consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. Eu sou o primeiro a conseguir se alimentar daquele produtor. Caso eu me alimente de outro heterotrófo, ou seja, eu esteja num nível trófico acima do normal, acima do nível dos produtores e dos consumidores primários, eu sou classificado como consumidor de segunda ordem. E aí eu terei os consumidores de segunda, terceira, quarta ordem. Ítalo, eu tenho os consumidores de quinta, sexta, sétima ordem? Não. Por quê? Vai ser o tema da nossa próxima aula. Por fim, fechando o sistema, eu tenho aqueles indivíduos decompositores, que são aqueles que necessitam estar no final da cadeia, porque há pouca energia no processo, e eles são seres unicelulares, bactérias e fungos, que têm a função de decompor as substâncias dentro do processo. Então eu tenho aí produtor, consumidor e decompositor. O que é interessante? Nós não temos apenas uma cadeia alimentar no nosso planeta, não é verdade? Cada indivíduo tem suas preferências, seu gosto. Dentro dos ecossistemas também é assim. Então eu acabo criando dentro dos ecossistemas várias cadeias alimentares, ou seja, várias relações entre seres vivos. Então eu acabo criando as teias alimentares, que nada mais são do que interações entre as cadeias alimentares. O que é que você pode observar nessa figura aí? Que basicamente eu tenho aí nesse processo, lá na base do processo, os produtores. Estão vendo os vegetais? Eles sempre vão começar o processo nutricional, toda a vida e a vida toda. E a partir daí eu vou ter etapas, eu vou ter os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários e assim por diante. Mas observe, ao ter vários consumidores primários, não necessariamente todos ocupam a mesma cadeia. Se eu altero um indivíduo, eu posso estar alterando outros indivíduos que estão ligados a ele. Por exemplo, se eu estou aí alterando um roedor, eu vou acabar alterando um gavião, uma cobra e vários indivíduos. Ou seja, se eu tiver aí um alto consumo de um determinado roedor, eu vou estar alterando um nicho X de teia alimentar. Mas olha aí, eu continuo tendo outros produtores que acabam não alterando aquela população. Agora, se eu for alterar ali as formigas ou outros indivíduos, eu vou acabar abrangendo outra área. Que importância isso tem? Total importância. As cadeias e teias alimentares são tão interligadas que acaba surgindo dentro do processo uma variação interessante. Quando você move uma peça da cadeia alimentar, você acaba podendo derrubar várias outras peças naquele conjunto de peças interligadas. Vamos pegar um exemplo? Agora na Argentina está tendo uma nuvem de gafanhotos. Nós podemos procurar N motivos para aquilo que está acontecendo.
Mas um dos possíveis motivos é que em algum momento, por algum motivo, ou pelo aquecimento global, ou por caça, nós podemos, dentro daquele processo, ter tirado da cadeia alimentar o animal que se alimenta daquele gafanhoto. Se eu tirei, por exemplo, e eliminei o pássaro que come aquele gafanhoto e ele não tem mais quem o acabe caçando, o que é que vai acontecer? Eles vão criar uma superpopulação, vão consumir todos os vegetais daquele local, vão embora, porque está faltando vegetal, vão consumir vegetais de outros locais, e aquele local que ficou agora sem vegetal vai ter um problema na cadeia alimentar, e isso vai gerar algum problema tanto na nuvem como no local que eles deixaram para trás. Por isso, os animais sempre vão procurar um local que esteja tudo em equilíbrio. Quando o local está com todas as suas condições adequadas para a homeostase do animal, tem alimento, tem todas as características da biota que ele gosta, claro que vai ter algum tipo de caça, mas não é exagerada, ótimo, eu vou morar por aqui. Então eu acabei criando o meu habitat, o local aonde eu moro. Quando você pensa em leão, você pensa na savana africana. Quando você pensa numa baleia, você pensa ela no oceano. Ou seja, cada animal tem o seu habitat. Eu tenho animais endêmicos que só vivem naquele habitat, como eu tenho animais pandêmicos que acabam conseguindo viver em vários habitats. Isso tem que ser observado. Mas a partir do momento que eu escolhi aquele habitat, querendo ou não, eu vou ter um papel naquele habitat. Eu vou ter uma função, eu vou ter um emprego garantido naquele ecossistema, naquela cadeia alimentar. E isso eu chamo de nicho ecológico. Qual é o nicho ecológico do leão? Controlar os herbívoros. Se eu não tiver o leão, o guepardo e outros carnívoros controlando aquele herbívoro, qual vai ser a consequência? Eu vou ter uma superpopulação de herbívoro, consequentemente aqueles herbívoros vão aumentar naquele local, vai acabar os produtores, vai faltar comida para os herbívoros e toda a cadeia alimentar vai se prejudicar. Levando em consideração o seu habitat, o local que você mora e a função que você desempenha lá, Gauss acabou criando aí uma teoria chamada princípio de Gauss, ou seja, princípio competitivo. Gauss falou que quando o indivíduo está no ambiente e tem outro indivíduo querendo ocupar o seu mesmo nicho trófico, isso acaba ali gerando uma competição. Ele fez um experimento com dois paramécions, que são um tipo de protozoário. Ele pegou dois paramécions de duas espécies diferentes e criou ambos separadamente. Colocou lá de um lado o paramécio aurelia, do outro lado o paramécio caudatum. E ambos viviam só, como você pode ver nesse gráfico. E ambos tiveram até um crescimento bem parecido e um crescimento bem aproveitado. Eles cresceram bem naqueles locais quando eles estavam sozinhos. Ou seja, ambos ocupavam um nicho ecológico só. Ele estava naquele local como o dominante. A partir do momento que Gauss colocou ambos no mesmo local para sobreviver, gerou aí um conflito. Ambos ocupavam o mesmo nicho trófico, ambos se alimentavam provavelmente do mesmo produto, e aí não tem comida para nós dois. O que é que vai acontecer? Vamos brigar por essa comida. O que é que o gráfico mostra? Que o paramécio aurelia foi mais bem sucedido do que o paramécio caudatum. O aurelia cresceu, o caudatum caiu, levando aí os pensamentos darwinianos, né? Seleção natural. O mais bem preparado sobrevive no ambiente. Qual foi a consequência para o aurelia? Eu que mando aqui. Qual foi a consequência para o caudatum? Ou eu vou embora e procuro o local, ou eu declino até a morte. Bem, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E nas próximas aulas nós vamos continuar a falar sobre ecologia e vamos passar a falar sobre fluxo de energia nos ecossistemas. Obrigado pela tua atenção e bom dia.